Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo falando, tá, sobre a minha opinião, tá, sobre esse movimento, tá, em que está aparecendo o Elon Musk, tá. Eu vou dar minha opinião aqui para você e apontar para você que você identifique se esse movimento é um bom movimento, tá, ou se isso é um movimento ruim, ok? Preste atenção. Se é um bom movimento, tá, eu vou tentar apontar aqui para você a ideia de que seria um bom movimento, tá? Mas eu acredito que eu não posso dar testemunho de que é um bom movimento, mas se você, o que eu vou apontar para você aqui é identificar que isso é um mau movimento, tá? Presta atenção. Presta atenção. O que eu acredito que está acontecendo é o seguinte: o tal do Elon Musk, tá? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Se você viu eu falando, é meu. O tal do Elon Musk, ele comprou o Twitter porque por quê? Porque o Twitter é uma rede social de grande uso, tá? De uso assim internacional, e tem muitas informações, tá? Que nem o Facebook. Tem outras razões, então não vou entrar aqui a questão do Twitter, tá? Ok? Porque senão eu vou sair do assunto aqui. Então ele comprou essa rede social Twitter porque tem a mesma proporção do Facebook, tá? E isso significa que ele está fazendo um movimento diferente, ou seja, sim. Por quê? Porque o Facebook já está no mercado, tem outros grupos, tá? Então, a razão porque ele comprou o Twitter é para que ele tenha uma presença, tá, dentro de informações de pessoas, tá? Assim como o Facebook e outros grupos têm, como por exemplo o Google também, tá? E a Microsoft. Só que eu quero te apontar aqui uma coisa: o tal do Elon Musk, ele se apresenta, tá, como um cara assim democrático, tá? Ele se apresenta como democrático, ele se apresenta como um mediador do povão, tá? Ó, presta atenção. Ou seja, é como se ele fosse o cara do bem que vai fazer uma mediação entre a alta sociedade, tá, e o povão, tá? Significa as pessoas por baixo. Presta atenção para você entender. Aí eu vou te dar aqui a prova se isso é um mau movimento. Você vai testar o que eu vou falar e você vai chegar à conclusão imediatamente, tá? Presta atenção. Só que esse povão aí, tá, significa o seguinte: uma pressão de bandidos, tá? E o que são bandidos? Os vizinhos do crime organizado, tá? Os vizinhos do crime organizado estão se contando nesse povão aí. Você consegue entender? Eu já falei para você que existe uma diferença entre civis, direita, esquerda e bandidos. E a direita e a esquerda estão interessados em agradar a parte de cima, tá? E usar bandidos, tá? Ok? A favor deles, prejudicando os civis. Presta atenção que eu vou entender. Eu quero que isso entre na sua cabeça de uma vez por todas, tá? Ok? Bandidos, tá, são contados como opinião pública. E outras palavras, os vizinhos do crime organizado, tá? Esses vagabundos que estão te roubando, tá? Eles estão roubando você, ó, os vizinhos do crime organizado. Eles estão te roubando, tá? Eles estão te roubando, eles estão espionando vocês, eles estão praticando magia negra em cima de vocês, tá? Eles estão decidindo quem pode e quem não pode, eles estão partilhando o que é seu entre eles, tá? Ok? E isso daí eles estão repassando para quem está por cima, tá? E eles estão roubando para eles. Eles estão numa situação onde eles estão pressionando a parte de cima a favorecer eles, roubando vocês. Tá? Isso daí não é civil, tá? Os vizinhos do crime organizado, esses vagabundos que estão praticando espionagem em você, tá? E praticando magia negra em você, essas merdas não são civis, tá? Eles são contados junto com os bandidos, tá? Ok? Presta atenção para você entender, ó. Significa que o tal do Elon Musk, se ele está agradando essa casta, tá? Se ele está agradando essa casta de vagabundos, ele não pode ser coisa boa, tá? Consegue entender? Ele não pode estar interessado em fazer nada de bom, tá? Para você que é civil, se ele está contando isso daí como civil, tá? Esse monte de vagabundos como civil. Se esses vagabundos estão sendo número para ele, se esses vagabundos estão movendo as opiniões dele, se ele está se mobilizando para agradar essas pessoas, isso não é uma coisa boa, tá? Consegue entender? Outra coisa que eu quero falar para você, essa coisa de ele estar tentando provar para as pessoas de que ele é pobre, tá? De que ele é pobre, que ele é desapegado de riquezas, tá?
Preste atenção para você entender. Significa então que ele está manifestando como se fosse um posicionamento de crítica com a alta sociedade, tá? E de tentar agradar as pessoas que estão por baixo. Mas se ele está contando esses bandidos, tá? Se ele está contando esses bandidos com os civis, ele não está fazendo outra coisa a não ser agradar a alta sociedade roubando você. Porque esses bandidos estão roubando você ou para a alta sociedade, tá? Ou para essas próprias porras desses vagabundos, tá? Que estão conspirando contra os civis. Significa que se ele está favorecendo esses vagabundos, ele não está prejudicando nada menos do que você. Tá? Ok? Por quê? Porque esses vagabundos querem matar você para roubar o que é seu, rapaz. Significa que um membro da alta sociedade, como ele é, tá? Está interessado em agradar bandidos, tá? Agradar criminosos, tá? Ele não está indo a favor dos civis. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é uma diferença, tá? Entre civis, que é você, tá? Com bandidos e esses vagabundos, tá? Que é os vizinhos do crime organizado. Que são satanistas, que estão roubando, que estão fazendo calúnias, estão fazendo fraude, estão pressionando a opinião pública, tá? Eles estão questionando a alta sociedade, consegue entender? Então, preste atenção, se a alta sociedade, preste atenção isso também, se por acaso a alta sociedade odeia esse pessoal, eles estão fazendo uma coisa muito boa, tá? Outra coisa que eu quero que você entenda, tá? Se a alta sociedade tem esses indivíduos, tá? Como escória, eles estão fazendo uma coisa boa pra caralho, que é o que eu acredito que eles não estão fazendo. Muito pelo contrário, tá? O que eu acredito que acontece, tá? É uma mediação que existe, tá? Entre a alta sociedade com bandidos, tá? Para que assim como a alta sociedade tem um tipo de inimizade, tá? E tem assim uma ambição malignazinha assim, tá? Bem maligna, tá? Maligna de mostrar uma supremacia, ou seja, eles quererem assim fazer as coisas funcionar nos moldes de uma ditadura, tá? Consegue entender? Eles quererem assim por uma coisa diabólica, tá? Passar a ideia de que eles estão assim querendo controlar nos moldes de uma ditadura, tudo isso é meu, tá? Ou seja, eles estão querendo assumir uma imagem, tá? Não de pessoas que estão liderando, como eu já falei um tempo atrás. O que eu falei há um tempo atrás? Foi o seguinte, ó. Um líder, tá? Os reis, tá? Os líderes, tá? Eles podem assumir duas posturas. Ou a postura de serem líderes das pessoas que estão abaixo, ou de serem ditadores, tá? Porque os reis sempre foram assim, tá? Nem sempre os reis quiseram, tá? Fazer governo, ou governar, ou as pessoas abaixo. Alguns se posicionaram, e como é de costume, tá? De um determinado líder não entender que ele é um líder para as outras pessoas, mas que ele é como se fosse assim, ele está acima, tá? E aquelas pessoas são súditos, são vassalos, tem que agradar ele. Consegue entender? Ok? Significa que essa alta sociedade, tá? A alta sociedade diabólica, eles têm uma intenção nisso, tá? Eles têm um sentimento, tá? De passar essa imagem, tá? De que eles estão ensinando as pessoas, tá? A serem recrutados para serem uma monarquia, para serem vassalos, tá? E súditos deles, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Ó. Cada coisa que eu falei é meu, tá? Eu nunca vi alguém mostrando. Significa que existe oráculos de demônios, tá? E um interesse diabólico de fazer com que a alta sociedade tenha mesmo essa postura, tá? A postura de uma monarquia, tá? De que as pessoas que estão abaixo, na verdade, servem a eles, são súditos, então eles exercem poder sobre as pessoas. É como se eles foram dignificados a serem superiores e as pessoas têm a obrigação de estarem abaixo deles. Então isso é uma coisa extremamente maligna. Mas só que quando você vê esse tal desse Elon Musk aparecendo, como se ele fosse um mediador com as pessoas por baixo, se ele conta bandidos, tá, que já por anos e anos trabalham justamente para humilhar você, ó, bandidos, tá, que praticam magia negra no seu, esses cus que encostam no seu olho, tá, que espionam no seu computador. Consegue entender? Se esses indivíduos estão reclamando contra a alta sociedade, tá, presta atenção. Esses indivíduos trabalham justamente para que a alta sociedade então favoreça eles para destruir você, rapaz, tá? Consegue entender? Preste atenção no que eu vou falar. Se esse movimento do Elon Musk está fazendo
uma mediação com criminosos que estão te espoliando, que estão espionando você, que estão praticando magia negra em você, seja conservadores ou esquerdistas, ou seja, se ele está fazendo um movimento para aumentar o eleitorado dos conservadores a favor dele, que são anticomunistas, ou seja, que são criminosos, tá? Que são sanguinários, tá? Que são controladores de bairros, tá? Ok? Da mesma forma, indivíduos que são comunistas, que você tem que ficar fazendo um discurso pobral para agradar eles, tá? Esses indivíduos são criminosos, tá? Isso daí não é civis não, rapaz, tá? Você consegue entender? Isso daí são indivíduos interesseiros, tá? Que estão querendo se favorecer, eles estão pressionando a alta sociedade e a alta sociedade fazendo a vontade deles. Para quê? Para eles destruírem você, para roubar o que é seu, eles decidirem quem pode e quem não pode, tá? Preste atenção. Então, se o Elon Musk, tá? Agora eu vou falar de uma maneira um pouco pesada, tá? Se é isso que ele está fazendo, tá? Ele está querendo fazer média, tá? Ele é um grande de um cínico, tá? Consegue entender? E preste atenção. Se ele está fazendo média com esse pessoal, tá? Se ele sabe que essa casta está prejudicando você, tá? E ele está querendo fazer média com esse pessoal junto com os civis, ele é um grande de um demagógico, você consegue entender? Consegue entender? Ele está só fortalecendo mais ainda esse esquema. Significa que nesse caso ele está fortalecendo, ó, ele está conseguindo pegar, é como se eles estivessem usando a bandidagem para prejudicar você, que é os vizinhos do crime organizado. E esses vizinhos estão batendo o pé no chão porque eles não estão sendo tão beneficiados. Então eles se dispersam. É como se a alta sociedade estivesse perdendo o controle deles. Então é como se eles pegassem um Elon Musk e falassem assim, ó, vai lá e faz uma média com esse pessoal aí. Você é meio liberalzão, não é? Você tem um ponto de vista democrático. Às vezes o ponto de vista democrático dele é progressismo extremo, adultério de mulher, toda essa ladainha, tá? Consegue entender? Ó, significa que é como se... Por quê? Porque no meio desse pessoal da alta sociedade rola muito esquerdismo, tá? Consegue entender? E aí ele parece que é uma pessoa democrática, mas essa democracia nada mais é do que a mesma ladainha que bandido pratica adultério de mulher, tá? Ok? Os vizinhos do crime organizado com manjação de piroca, ó, o tal do Elon Musk, ele é casado. Se ele é casado, existe alguma coisa entre aspas de conservador na vida dele, porque ele tem que ser um homem casado. Mas isso daí vai a favor da doutrinação da família tradicional, da manjação de piroca, você consegue entender? Significa que ele é como se ele concilia as duas coisas, ele entende um pouco as duas coisas, consegue entender? Como eu já falei, tá? Não existe alta sociedade extremamente esquerdista, tem várias pessoas no meio deles que são casados, tá? E eles têm que ter costumes conservadores também no meio deles, tá? Ok? Só quem fala sou eu, tá? Não existe esquerdistas, tá? De alta sociedade que sejam extremamente esquerdistas, tá? Consegue entender? Presta atenção. E também não existe pessoas de direita, tá? Que não sendo tão corruptos não sejam progressistas, tá? Consegue entender? Ok? Todo conservador que é corrupto, tá? Ele é justamente um progressista. Presta atenção, para você entender. Da mesma forma que se ele for extremo conservador, é um manjador de piroca, tá? Um assassino de culhão. Presta atenção para você entender. Então, significa que se ele está fazendo isso, tá? Se ele está tentando fazer média, tá? Com esse pessoal, com esses vagabundos que estão roubando você, praticando magia negra no seu, espionando você, ele não está nada mais do que fortalecendo, ó, uma alta sociedade que conspira contra os civis através desses vagabundos, tá? Que conspira contra os civis com esses vagabundos. Olha como é que entra em contradição tudo. Significa que se ele faz um discurso pobral, ele está fazendo um discurso pobral a indivíduos que, sendo pobrais, estão roubando você que é civil. E por que ele faria então discurso para indivíduos pobrais? Para que esses vagabundos venham roubar você para a alta sociedade. A contradição aí. Uma alta sociedade avarenta juntamente com uma raça de pobrais espoliadores, ó, pobrais espoliadores, trapaceiros, entendeu? Satanistas, tá? E junto com uma alta sociedade, isso, ou seja, em outras palavras, mudou o que isso daí? É a mesma coisa, isso daí funcionando, tá? Com uma alta sociedade avarenta. Ok?
Consegue entender? Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Se esse cara, o Elon Musk, ele tá fazendo média com esse, ó, você veja aqui, ó, é como se fossem as duas facetas. Ele tá propondo tecnologia, tá? Tá propondo tecnologia. Ele faz parte de alta sociedade, ele tem muito dinheiro. Ele é um cara bem sucedido com o pessoal da alta, pronto. Então o posicionamento dele é esse. Da mesma forma que ele está se mostrando liberal, ele está querendo falar a favor do pessoal que está abaixo dessa casta aí e tal. Pronto, significa as duas coisas. Mas o que é isso daí? A família tradicional e feminismo é o que? É bandidagem e avareza? Consegue entender? Então isso daí é uma grande de uma farsa, tá? Significa que automaticamente as pessoas que estão promovendo ele, tá? Vão ser beneficiadas porque já é de interesse deles fazer isso daí, tá? Ok? Aí o que acontece? Significa que é um grupo de pessoas diferentes que vai ser privilegiado, por exemplo, vai ser um grupo para entrar outro. Mas para quê? Para eles fazerem a mesma coisa? Vai sair determinado grupo que faz isso para entrar um outro grupo? Eu não tenho mostrado para você que tem os anticomunistas, então, ó, tem os esquerdistas e tem os anticomunistas no seu bairro. Se eles tirarem tudo que é esquerdista do bairro, vai entrar os conservadores para fazer a mesma coisa. Consegue entender? Ok? Então quero falar para você, tá, que o seu inimigo, tá, é espionagem, magia negra e conspiração. Ok? É feminismo, tá, e família tradicional. E a questão da peidofilia. Por que a questão da peidofilia? Porque é o meio termo das duas coisas. Ok? Tá? Ok? Para você entender o seguinte, esses indivíduos que são os vizinhos do crime organizado, da família tradicional, são tudo puxadores de... Entendeu? É uma das coisas que esse pessoal quer, ó. Vou falar aqui, tá? Eles querem legalizar o uso de coisas ilegais, tá? De modo que isso venha a ser uma fonte de renda. Aí eu pergunto para você, vai ser fonte de renda para você que é civil? Preste atenção, eu não estou falando de maneira egoísta, se você quer colocar dessa forma. Por exemplo, eu não estou falando, por quê? Porque o raciocínio deles que é assim, por exemplo, Jorge, eu estou entendendo, você está analisando economicamente falando, isso não vai produzir para os civis. Não, eu nunca falei desse jeito, tá? Eu nunca me expressei desse jeito, consegue entender? Esses indivíduos é que fazem isso, bandidos que analisam se alguma coisa é boa, se alguma coisa é seu, eles analisam se economicamente isso dá dinheiro para o rabo deles, senão eles prejudicam você para não fazer. A mesma coisa indivíduos esquerdistas e conservadores, eles analisam se alguma coisa economicamente volta para eles, se for de benefício para eles, senão eles começam a perseguir, como por exemplo a questão da pornografia, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Ó. O que eu estou querendo colocar é que se isso daí é um mercado que eles estão querendo legalizar para benefício de um grupo, que grupo é esse? Vagabundos que estão te roubando e destruindo? Isso significa qual a sua intenção em favorecer um mercado que vai colocar dinheiro na mão de filhos da puta que estão te roubando os civis, tá? Roubando, praticando magia negra e achando-se dono do bairro, cara. Consegue entender? Significa que aí presta atenção, e o raciocínio que economicamente é funcional para eles, consegue entender? Significa que isso é dinheiro para eles também. Mas para você que é assim, mas pera aí, cara, que é isso? Então quer dizer que um cara da alta sociedade está querendo dizer que ele está fazendo o bem para as pessoas pobres? E isso daí um mercado na mão de vagabundo, de filhos da puta, roubando o que é dos outros, tá? Ok? Jorge, mas pessoas pobres podem ser beneficiadas com isso. Sim, para eles viverem coçando o saco e roubando você. Os pobres, isso pode ajudar os pobres, cara. Aí, para quê? Para você ser cuspido de empada, para o indivíduo mandar no seu bairro porque ele tem mais dinheiro que você, tá? Ok? Para ele continuar roubando o seu computador, ok? Para você chiar que o indivíduo está usando essa... Pera aí, meu amigo, pô, você vai usar essa porra jogando fumaça aqui na cara dos outros e você reclamar um indivíduo desse e matar você, tá? Ok? Para o fato de um indivíduo desse simplesmente você falar assim, olha, não gosto disso daí não, e o indivíduo incriminar você, esse indivíduo usa, cara, os indivíduos, entendeu? Extremamente abusado, tá? Ok? É isso daí, tá? Os pobres, cara, tem que agradar os pobres, cara, ok? Então é isso daí, tá? Isso daí que é os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Então eu quero falar para você, tá? Que se esse homem, tá, está fazendo diplomacia com esse tipo de gente, tá, ele está colocando a sua vida em perigo, tá?
ok? Ele está realmente trabalhando contra você e ele está promovendo uma grande de uma farsa. Eu estou colocando para você analisar isso daí, tá? Ok? Preste atenção, tá? Eu tenho falado com 20 anos de experiência, tá? Esse pessoal, tá? Preste atenção. Agora, você sobe um pouquinho mais a casta, assim, já não é um pessoal pobral. Sobe na casta dos esquerdistas e conservadores. Por exemplo, imagine que eles legalizam isso daí, tá? E tem o pessoal que usa e tem o pessoal que não usa. Ou seja, o pessoal que usa e ganha dinheiro, vai ganhar dinheiro com isso daí. E o pessoal que não vai usar, mas vai ganhar dinheiro com isso daí, né? Consegue entender? Ó, imagine que está liberado aí, tal. Ou então eles estão fazendo funcionar mais isso daí, mas como se fosse ilegal, mas não é, tá pronto, tá bom. Significa o seguinte, ó, o orgulho deles, assim, consegue, ó, presta atenção, você chega para um indivíduo que eu venho mostrando aí, são 20 anos, por 20 anos eles fizeram você de babaca, passaram a perna em você, caluniaram o que é seu, falaram mal do que é seu, invejaram o que é seu, ok? Você teve portas fechadas, ok? Por causa deles. Pronto. E aí eles ainda ganham mais dinheiro, vão começar a ganhar mais dinheiro. Né? Significa que isso que aconteceu há 20 anos atrás, como é que vai ser daqui a 20 anos, mais 20 anos, com eles com mais dinheirinho no bolso? Consegue entender? É isso daí que eu estou falando para você, tá? Ok? Significa que vai ser você empacado, sem progredir, tá? E eles ainda curtindo com a sua cara. E enchendo o cu de dinheiro. Tá? Ok? Consegue entender? Ok? Falando dos esquerdistas, dos conservadores, da parte bandidal e da alta sociedade, tá? E como eu já falei, tá? Pessoas que têm muito dinheiro muito prejudicam os outros, tá? São pessoas acostumadas com orgulho, tá? E que têm prazer de fazer os outros de babaca, tá? E até fingindo que estão fazendo bem. Sim, porque quando eles querem prejudicar uma pessoa, eles fazem revanchismo, eles fazem fraudes, eles criam situações para poder transformar uma pessoa em adversário para eles prejudicarem essa pessoa, tá? São extremamente safados. Quando você viu pessoas da alta sociedade, tá? Dos esquerdistas e conservadores para cima fazendo isso, você tem que delatar esses indivíduos, tá? Ok? Significa que uma porra dessas, que tem muito dinheiro, ele tem simplesmente inveja de você. Então ele fala assim, eu vou criar uma situação para transformar essa pessoa em inimigo. Já falei para você, já mostrei para você. Então ele cria uma situação para ofender você, para que você revide aquilo ali. Aí, ó, tá vendo? Olha o que essa pessoa faz, cara. Olha o que essa pessoa faz. Então paga a vida inteira pagando dinheiro, milhões para destruir você, que é o que eu sou vítima por 20 anos, tá? Ok? Então eu quero falar, tá? Se esse cara, esse tal desse... Agora eu vou colocar a última para você. Esse sujeito Elon Musk, ele está levantado contra mim? Aí sim, pode ter certeza que é um grande de um filho da puta, ok? O tal do... Sim, Jorge, ele sabe muito bem quem sou eu, tá? Esse tal do Elon Musk, ele sabe muito bem quem sou eu. Está levantado contra você. Eu te afirmo aqui que é um grande de um filho da puta, tá? E vou falar mais para você aqui, ó. Eu não ia falar, eu tava deixando ele de molho. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui para você? O Twitter, né? As informações. Liberdade de expressão, não é verdade? Ó, e ele falou assim, ó, ele falou, liberdade de expressão, tá? É meu! Ele falou, é meu isso aqui! Ok? Isso aqui é meu. Ele falou liberdade de expressão, não foi? E ele falou que uma pessoa que não gosta de você tem o direito de falar alguma coisa. É meu isso aqui! Se Elon Musk tem a ver com prática de magia negra no meu olho, eu te digo aqui na boa, um grande de um filho da puta. E um impostor mesmo. Tá? Ok? Um grande de um bandido. Ok? Presta atenção para você entender. Ó. Você postando no liberdade de expressão, liberdade total de expressão. E cada coisa que eu estou falando aqui é meu. E a ideia de que uma pessoa que não gosta de você tem o direito de falar alguma coisa que você não gosta. Não é verdade? Pode ter certeza que o submundo da internet vai encher de haters, tá? Ok? De criminosos, tá? Ok? Ó, eu tenho são 20 anos denunciando. A bandidagem vai comer solta nas redes sociais, tá? Ok? Para hater, tá? Consegue entender? Principalmente no submundo, tá? Porque a ideia de que uma rede social é liberal significa que isso dá uma concessão no submundo eles fazerem a mesma coisa, muito pior, tá? Ó, outra coisa. E
as suas informações sendo testadas, né? É liberdade de expressão, liberdade para quem eles quiserem. O que você tem liberdade para postar, mas você não tem liberdade às vezes nem para viver. Consegue entender? Você tem liberdade para postar o que você quiser numa rede social do Elon Musk, colocando, se ele tem a ver com essa prática de magia negra no meu olho, eu estou te afirmando aqui que ele é um grande de um criminoso. Então você tem liberdade para postar. Você às vezes não tem liberdade nem para viver, mas você tem liberdade para postar. E as suas informações vão para a mão dele. Ó. Ele está reclamando contra a inteligência artificial, né? Ó, vou falar para você. Significa que o Twitter está na mão dele? Certamente quem está acima dele está com as informações do Twitter, tá? Quem está acima dele está com as informações do Twitter. E as informações do Twitter vão para a mão dele. O que ele vai fazer com essas informações? Ele vai guardar essas informações, preservar suas informações, ok? Tá? Então quero falar para você, tá, que qualquer coisa que está levantado contra o Jorge Rodrigues, você pode ter certeza que é um monte de lixo, ok? Ok? E quando você viu eu falando alguma coisa, tudo isso daí é meu, tá? Eu nunca pronunciei nada que é dos outros. Se foi pronunciado por mim, isso daí é meu, ok? E não pesquiso nada na internet e nem vejo outras pessoas falando para falar nada, ok?